Pai amado, Pai querido, obrigada por esse dia, obrigada pela Tua bondade, a Sua misericórdia, obrigada pelo Seu cuidado, Senhor. Ministra, Senhor Deus, sobre os nossos corações. Campe Seus anjos ao nosso redor, livra-nos de todo e qualquer mal. Essa manhã nós queremos receber de Ti, Senhor, o alimento que precisamos, Pai. Aquilo que precisamos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Pai, nós pedimos, abra nosso entendimento, que o Senhor venha ministrar profundamente aos nossos corações, que possamos ser sensíveis, Pai, à Tua vontade. Traga discernimento, Senhor, aos nossos corações, possamos discernir, reconhecer aquilo que vem de Ti e aquilo que não vem de Ti, para que não sejamos enganados por falsos profetas, por falsas doutrinas. Pai, nós queremos viver de acordo com a Tua vontade. Guia-nos, Senhor. Entregamos em Tuas mãos o dia de hoje. Entregamos em Tuas mãos a nossa mente, nosso coração, nossa casa, nossa família, Senhor. Nosso trabalho, que o dia de hoje seja produtivo. Livra-nos das distrações, Senhor. Livra-nos daquilo que não nos edifica. Em nome de Jesus. Coloca, Senhor Deus, a nossa mente. Consagramos ela ao Senhor, Pai. Pedimos para que todos que estão nesse grupo de estudo, Senhor, todos aqueles que vão ouvir esse devocional depois, Senhor Deus, que eles sejam cheios da Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Eu estou com um desejo no meu coração de estudar profundamente a mensagem que Jesus ministrou no cenáculo. E vou preparar esse estudo e a partir de amanhã vou divulgar lá no grupo. A partir de amanhã a gente vai começar a ver a visão de cada desses relatos nos evangelhos, de como foi essa mensagem dita por Jesus no cenáculo, tá bom? Na última ceia. Bom, hoje nós vamos usar aqui um estudo do pastor Joseph e deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá. Olha eu. Eita, que hoje. Vamos lá. O tema é o combustível para uma vida correta. Hebreus 10, versículo 12 em diante. O combustível para uma vida correta. Vamos lá, abrir a palavra em Hebreus, capítulo 10.
versículo 12 está dentro de um contexto onde o tema é, de Hebreus 10, o tema é: o sacrifício de Cristo é definitivo, ou seja, de uma vez por todas, não precisa ser realizado novamente. O sacrifício de Jesus basta, ele foi realizado, consumado e vale por toda a eternidade. Vamos lá, o versículo 12 diz assim: Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrado dos seus pés. Portanto, com uma única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. Amém, Jesus. Obrigada, Pai, pela sua palavra. Eu gosto de ler sempre a perícope, né? A perícope vai do versículo 1 ao 18. A ênfase é esse versículo que eu acabei de ler. Mas a perícope, vamos lá, diz assim, versículo 1. Assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos? Porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, essas cerimônias de sacrifício promovem todos os anos uma recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou, olha o que Cristo diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelos pecados não quiseste, tão pouco deles te agradaste, os quais foram realizados conforme a lei? Então completou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim, ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. E por essa determinação, fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover os pecados. E aí vem o versículo que a gente leu já, o versículo 12 ao 14, que diz: Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante
até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés. Porquanto, com uma única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. Versículo 15. E disso igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto após ter declarado, abre aspas, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as inscreverei profundamente em sua mente. Fecha aspas. Concluiu, 2 pontos. Dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Podíamos até terminar aqui já, né? De tão profundo e preciso essa mensagem de Hebreus 10. Claro como a neve. E explica, deixa explícito o que representa a obra de Jesus. A obra de Jesus nos coloca no lugar de perdoados, de transformados, de dentro para fora, aonde o pecado não tem mais domínio sobre nós. E estamos no processo de santificação, amém? Vamos lá. Muitos crentes, o estudo do pastor Joseph, muitos crentes temem que, ao receberem a revelação do perdão total em Cristo, as pessoas se tornem negligentes, levem o pecado de forma leviana e passem a levar vidas ímpias. Esse é o pensamento de muitos crentes, que se for ministrado a verdade do que Cristo fez por eles, as pessoas vão perder o temor e vão começar a viver uma vida de pecado. Preocupam-se com o fato de tal ensino não dar ênfase à santificação ou ao desejo de viver vidas santas e que glorifiquem a Deus. Então, permita-me explicar aqui, embora que você tenha sido justificado e tornado justo pelo sangue de Jesus, ou aperfeiçoado para sempre, a santificação, em negrito aqui, é um processo contínuo no crescimento como cristão. É por isso que o autor do livro de Hebreus diz que estamos sendo santificados, mesmo que tenhamos sido aperfeiçoados para sempre, pelo único ato de obediência de Jesus na cruz. Olha, como crente, você não pode se tornar mais justo, mas pode se tornar mais santificado ou santo em termos de como vive a sua vida. A justificação pela fé aconteceu instantaneamente. No momento em que você recebeu Jesus, você foi perdoado, purificado, aperfeiçoado em justiça e salvo. Você também foi santificado em Cristo. Hebreus 10:10. No entanto, é importante entender que a revelação e a realização da sua santificação em Cristo são progressivas. Isso significa que quanto mais você crescer em seu relacionamento com o Senhor Jesus, mais santo você se torna em todas as áreas da sua vida. Lembro-me
de um irmão precioso escrevendo ao meu ministério, descrevendo como a relação do nosso perdão em Cristo o trouxe a uma intimidade com Deus, com a qual ele antes apenas sonhava. A pessoa diz assim, a testemunha: antes, quando eu tentava ser um bom cristão, disse ele, eu estava apenas engatinhando, centímetro por centímetro. Mas agora que me apeguei à graça, estou progredindo em meu relacionamento com Deus. E quanto mais aprendo sobre a maravilhosa graça de Deus, mais desejo desesperadamente glorificá-lo com a minha vida. Que bela e realista imagem do que realmente acontece quando uma pessoa se reúne para receber ensinamentos que revelam o evangelho puro da graça graciosa. A revelação do perdão não prejudica nem o viver correto. Em vez disso, é o combustível que faz o viver correto acontecer. Aleluia. Aleluia. O Isber, né, aquele que tem um comentário bíblico, descreve a santificação como um estado de crescimento na graça divina, como resultado do compromisso cristão após a conversão. Veja bem, trata-se de crescer na graça. Firme-se no Evangelho da graça. Paulo disse a Timóteo para ser forte na graça que há em Cristo Jesus. Pedro encorajou os crentes a construírem um alicerce sólido. Com estas palavras finais em sua última epístola, que diz, 2 Pedro 3,18, que diz assim, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amigo, a graça produz a verdadeira santidade. Quanto mais você cresce na graça, quanto mais você é lavado repetidamente pela água da palavra da graça de Deus, mais você cresce em santificação e santidade. E mais você permite que o Espírito Santo corrija hábitos e pensamentos que o mantêm cativo. Amados, quando vocês experimentarem a graça do nosso Senhor Jesus, o fascínio e os prazeres passageiros do pecado se dissiparão diante da luz de sua glória e graça. Isso os libertará para ter o tipo de relacionamento que sempre almejaram com Deus. Um relacionamento íntimo, poderoso e cheio de paz, alegria e bons frutos. Amém. Nós possamos compreender que crescer na graça é a mesma coisa de crescer no entendimento, é entender cada dia mais a respeito de Jesus, entender a sua obra consumada na cruz, o porquê ele fez o que fez, o porquê ele se entregou como oferta pelos nossos pecados. Isso é crescer na graça. Crescer na graça é crescer no conhecimento de Cristo. Crescer na graça faz com que você se santifique mais e mais. Maus hábitos, maus comportamentos, eles se diluem como manteiga perante a luz de Cristo.
Amém? Nós não vencemos o pecado com nossos esforços. O pecado é vencido pela obra de Jesus. Oi, meu amor. Oi, meu bebê. Que foi? Que isso possa fazer sentido em nossa mente. Que nós possamos ter esse entendimento dado pelo Espírito Santo. Porque somente o Espírito Santo nos ensina essas coisas. Nos faz compreender que é o sacrifício de Cristo que nos liberta. É o sacrifício de Jesus que nos torna santos e nos coloca num processo de melhoria contínua, onde o pecado perde o domínio sobre nós, onde o pecado não tem mais espaço em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, obrigada pela Tua palavra. Obrigada pelo Seu cuidado, Seu zelo com cada um de nós. Senhor, que nós possamos compreender a profundidade que representa a Tua obra na cruz. Senhor, que cada um que ouvir essa mensagem possa ter esse entendimento e que possa, Senhor Deus, receber tudo aquilo que o Senhor nos trouxe através da Tua obediência na cruz. Amém e amém. Declaramos então que eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou grandemente abençoada, altamente favorecida e profundamente amada. Aleluia! Glória a Deus! Amém.